sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10 e 11. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você pode fechar os seus olhos e curvar a cabeça? Eu quero fazer uma oração antes de iniciar aqui a ministração e a apresentação dos slides. Pai querido, Deus santo, agora na tua presença, Senhor, eu me esvazio de mim, Jesus, porque eu sei que de mim não vem nada e que lhe flua, Jesus, do teu Espírito, a sua palavra, Jesus. Deus, eu sei que esse projeto, antes de iniciar no meu coração, ele começou no teu. Pai, eu peço agora, Pai, pela tua igreja, por todos que estão reunidos aqui, se há algum impedimento, alguma barreira no coração, Jesus, que veio, Pai, para impedir que essa pessoa ouça da tua palavra, Jesus, eu peço agora que essa barreira caia por terra, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor quer falar, que os nossos olhos estejam atentos ao que o Senhor quer fazer aqui nessa igreja, Jesus. Tira toda distração, Pai, das nossas mentes, tira todo o pensamento, Pai, que não venha do Senhor, que nós possamos estar atentos agora à tua voz, à tua palavra, Senhor. Fale conosco, no teu nome santo, Jesus, eu peço. Amém. Pode sentar. O bispo Juliano, cadê o bispo? Me convidou para trazer a palavra e compartilhar um pouco dos irmãos da minha última viagem missionária. Se já está passando slide, só para eu saber, ainda não? Se as meninas puderem já colocar o slide, já deixar na bandeira. Vai? Ah, então tá bom. Obrigada. Para os irmãos que não sabem, esse ano eu tive diversas oportunidades de fazer viagens missionárias e a última que eu fiz foi para Guiné-Bissau, na África. É um país que fica no norte da África, não sei em que momento que vai aparecer o slide, mas eu vou falando e depois eu vou mostrando para os irmãos. É um país que o idioma é o crioulo, não é o português. Apesar de ter algumas pessoas que falam português, a base lá do idioma é o crioulo. Porém, nós não ficamos na capital de Guiné-Bissau. A equipe que eu fui, nós fomos para uma cidade ainda mais isolada, que era quase 5 horas da capital. E lá é como se fossem tribos, eles são divididos pelo que a gente chama de tabancas. E cada tabanca tem o seu próprio dialeto. Então, se você é da tabanca Fula, você fala Fula. Se você é da tabanca Mandinka, você fala Mandinka. E aí a gente tinha uma certa barreira idiomática, mas que o Senhor do mesmo modo foi trabalhando. As meninas estão com dificuldade aí para passar, só para eu saber se eu posso ir falando. Fechou. E eu estive agora, então, em novembro, acompanhando. Eu fui pela PIB de Curitiba, mas nós tínhamos uma conexão com a Jocum, que é os Jovens com a Mesma Missão, lá de Guiné-Bissau. Então, nós saímos de São Paulo, fomos até Portugal, de Portugal nós descemos para Guiné-Bissau e ficamos instalados na base da Jocum. Só para os irmãos terem uma noção, essa base em Guiné-Bissau, ela existe há mais de 30 anos. Então, há mais de 30 anos, existem missionários instalados em Guiné-Bissau, fazendo um trabalho evangelístico lá. E por que eles estão há tanto tempo lá? Existe um projeto dos muçulmanos, eles têm um calendário de, em 3 anos, eles tomarem todo o norte da África. Então, os muçulmanos, assim como o Juliano ele falou anteriormente, sorrateiramente, sem a gente perceber, eles estão tomando boa parte do mundo.
Em 3 anos, eles têm o plano de tomar o norte da África. Eles já estão instalados aqui no Brasil também. A maior comunidade que eles têm está em Foz do Iguaçu. E qual que é o plano deles? Eles vêm até o Brasil, eles casam com brasileiras, eles têm filhos brasileiros, porque os brasileiros são aceitos em todos os países, o passaporte brasileiro é muito bem visto. Então, eles têm o plano de casar com brasileiros, ter filhos brasileiros e disseminarem o islamismo para o restante do mundo. E essas pessoas, elas estão há 30 anos em Guiné-Bissau combatendo o islamismo. É um trabalho a longo prazo, é um trabalho que demanda muito, mas é um trabalho feito com muito amor, é um trabalho feito com muito carinho e com muito zelo. Então, aquela é a bandeira de Guiné-Bissau. Pode passar. Esse é o país onde está circulado. No país, em volta do país, não dá para ver no mapa, mas existem ilhas também. O país ele é 89% muçulmano, porém, existe muita feitiçaria também, principalmente nas ilhas. Nas ilhas existe muita feitiçaria, existe muito bruxo, muita coisa espiritual, uma sobrecarga muito grande em relação a isso. Pode passar. Nós fomos com uma equipe de 13 pessoas. Incluindo médico, dentista, tinha fisioterapeuta, tinha confeiteira, tinha arquiteta, era uma equipe diversa, irmãos. E todas as profissões, elas realmente são usadas para a glória de Deus. A confeiteira teve trabalho lá. Então, às vezes, a gente olha e fala, não, é só profissional da saúde que tem função lá fora. Não é. Quando a gente se dispõe na obra do Senhor, Ele usa a função que para a gente, às vezes, tem menos valor, Ele usa aquela função. E a gente pôde ver isso nessa viagem. Pode passar. Pode passar. Eu vou apresentando agora por partes o que nós fizemos e como é que era a base. Então, nós ficamos instalados na base da Jocum. Dentro dessa base moram algumas famílias também, e famílias que foram lá há 10 anos e já estão com 5 filhos, enfim. Aí, essa foto onde tem o violão e o mapa é a sala de oração. Eles todos os dias se reúnem e oram no mapa de Guiné-Bissau, profetizando. Os líderes de lá, eles receberam uma palavra do Senhor, de que o que o Senhor fez em Guiné-Bissau, Ele pode fazer em todo mundo, porque o coração é muito endurecido. Quem teve contato com a religião, com o muçulmano, sabe como eles são muito difíceis para evangelizar. E não é um trabalho feito como aqui no Brasil. Mais para frente eu vou mostrar para os irmãos. Pode passar. A Jocum, ela tem alguns trabalhos, como a escola, a maternidade. Então, aos poucos, com o dinheiro que eles vão recebendo de pessoas que voluntariamente vão ofertando, eles vão construindo escolas e maternidade. Aí é a clínica onde eles fazem o teste para a malária. Nós fomos em época de inverno, então, uma vez por semana, a gente tem a bênção da chuva, que dura 5 minutinhos, mas isso acaba causando o surgimento de mais mosquitos, né? Então, a gente foi numa época que tinha uma incidência maior da malária. Para os irmãos terem uma noção, era inverno e estava fazendo 35 graus. Era bem quente. Então, aí a clínica e a maternidade ainda não tem profissionais trabalhando, mas tem a estrutura. Nós estamos orando para que Deus envie profissionais da saúde. Pode passar. Essas são as doulas. Então, eles estão preparando as próprias guineenses para trabalharem como doulas. Doulas, elas ajudam no processo do parto. Lá, a maior taxa de mortalidade são das mães na hora do parto. Por quê? A maioria das pessoas só tem uma refeição por dia. E essa refeição, a base dela é o arroz. As pessoas lá praticamente só comem arroz. Quando elas podem comer a proteína, que normalmente é o peixe, por eles serem muçulmanos, a preferência é do homem se alimentar. Então, uma mulher que normalmente tem muitos filhos, normalmente chega na hora do parto, ela não tem força, ela não tem banco de sangue, elas morrem muito na hora do parto. Infelizmente, você não tem uma assistência na saúde. Então, eles estão reestruturando a saúde em Guiné-Bissau, porque existe muita violência obstétrica. Já é proibido por lei a circuncisão feminina, mas ainda as mulheres lá, voluntariamente, elas procuram para fazer esse procedimento. E aí, na hora do parto, elas têm um sofrimento maior ainda devido a isso. Pode passar. Aqui a clínicas, o pessoal da equipe estava ajudando na questão do teste da malária, fazendo os registros.
Pode passar. Essas são algumas das missionárias da base. A foto principal dessa moça que está de azul, que está mais comprida, é a Giane. Ela é a líder de missões lá. Ela é uma representante da Jocum. Ela dá muita palestra nos Estados Unidos. Ela casou com um missionário que estava instalado há muito tempo. Eles são uma bênção. Irmãos, não tenho o que falar desse casal. É um casal voltado 100% para a obra de Deus. Eles tiveram os 2 filhos em Guiné-Bissau e eles vivem para a obra. Eu quero que os irmãos, se possível, lembrem muito desses rostos. Porque eu acho que de toda a viagem, o que mais me marcou foi ver quanto essas pessoas se doaram para a obra de Deus. Aí você tem jovem de 25 anos, 27, 28, 32, pessoas que se formaram, fizeram pedagogia, fizeram engenharia e falaram, eu vou viver para o Senhor, eu vou viver 100% na obra. Eles largaram as famílias, largaram os empregos, eles foram viver num lugar que no verão passa de 45 graus, onde você pega a malária quase todo ano, onde você não tem quase acesso à alimentação. Eles assinam um termo de responsabilidade que, caso eles morram em campo, a família é responsável por devolver o corpo para o Brasil. Então, são pessoas que elas têm completamente noção do risco que elas estão se submetendo por amor à palavra de Deus. E eu peço que você coloque essas pessoas no seu coração. Porque é muito cômodo a gente poder vir, sentar numa igreja que tem ar-condicionado. A gente poder vir e ouvir um som, e ouvir uma caixa de som. Essas pessoas, elas não conseguem comprar um violão. Essas pessoas, elas não conseguem ir todos os dias para a igreja. Essas pessoas, elas não têm acesso à eletricidade. E elas, mesmo assim, decidiram abdicar de todo o conforto que elas tinham no país dela para ir pregar o evangelho. Pode passar. Aí é um pouquinho da cidade, é muita terra. Apesar de ter um pouco do solo produtivo, eles não produzem praticamente nada. Tem uma questão de comodidade, uma comodidade muito importante nessa comunidade, infelizmente. Pode passar. E aí são as tabancas. Então, eles são divididos em tabancas, que seriam aldeias. Pode passar. Por ser religião muçulmana, nós temos que cobrir a cabeça e as panturrilhas, né? Então, como nós estamos evangelizando e representando o povo cristão, nós temos que dar bom exemplo e também nós não podemos ofender a cultura deles, porque se a gente quer entrar no coração dessas pessoas, a gente precisa ser acessível, né? Então, a gente respeitava todas as normas das comunidades. Pode passar. E nós fazíamos atividade de recreação com as crianças, trabalho de atendimento de saúde. Nós tivemos uma oftalmo que conseguiu uma doação de mais de 200 óculos. Então, ela já fazia avaliação, o pessoal já recebia óculos. Nós tínhamos um pediatra também que fazia avaliação. Pode passar. Pode passar, e um pouquinho do atendimento. O dentista, como nas tabancas você não tem eletricidade, então ele tinha que usar a luz focal, eu esqueci o nome dessa luz de testa, e era um recurso que a gente tinha na hora, a gente conseguia fazer algum atendimento. Pode passar. Aí a oftalmo fazendo um pouquinho de atendimento também com as crianças e com os adultos. E aquilo que não era possível nós fazermos nada, a gente fazia uma oração, porque a gente realmente tinha fé que o Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode curar. Então, às vezes, quando a pessoa tinha uma enfermidade, que a gente não tinha medicação, que não era possível fazer um procedimento, a gente perguntava se a pessoa receberia uma oração. E as pessoas recebiam. Pode passar. E aí a gente chegou na parte da escola. A escola é da Jocum também. E quando eu digo que é um trabalho de formiguinha, irmãos, é porque realmente é um trabalho de formiguinha. Os muçulmanos lá não dão muita credibilidade para os cristãos, eles não sabem o estrago que a gente está fazendo na cultura deles aos pouquinhos, mas as crianças vão na escola, elas aprendem sobre Jesus, elas aprendem a orar, elas vão sendo ensinadas sobre o evangelho sem perceber. Pode passar. Então, nós fizemos um pouquinho de canção com as crianças.
que os missionários fazem? Isso. Pode passar o outro e depois eu falo. Então, o que os missionários fazem? Lá eles precisam falar o crioulo, então todos falam crioulo muito bem. E eles traduzem muitas das músicas que a gente tem aqui para as crianças. E as crianças aprendem, elas cantam sobre o Senhor, elas vão aprendendo sobre a palavra do Senhor através das músicas. E aí vocês puderam ouvir um pouquinho do crioulo sendo cantado por elas. Pode passar? Lá eles têm um projeto da rádio. É uma forma também que eles estão evangelizando, então alcança até 80 quilômetros, mas já é alguma coisa, pode passar. Eles falam um pouquinho, eles falam da palavra de Deus, levam profissionais da saúde. Falta recursos, irmãos. Isso é tudo tirado do bolso deles e eles praticamente não têm nada. Para os irmãos terem noção, uma cenoura custa R$10 lá. Então, você manter um estilo de vida lá, qualquer que seja, é muito caro. E a mão de obra é muito barata. E o pastor que cuida da rádio, ele precisa custear tudo do próprio bolso. Então, é meio pesado, puxa bastante. Por isso que a gente sempre pede doação para missões, porque quando a gente olha para o campo, existe uma demanda muito grande em todas as áreas. Pode passar? Essa é a rádio. Pode passar. E esse é o pastor, aí é um dos vídeos ele pedindo uma contribuição financeira, um incentivo, ou até mesmo profissionais que são dessa área da comunicação, para mandarem uma instrução para eles, o que fosse possível. E aí, mais uma vez, né, como todas as profissões, elas glorificam ao Senhor. Então, um radialista, ele glorifica ao Senhor. Alguém da comunicação glorifica ao Senhor. A gente precisa realmente estar voltado com os olhos para Deus e perceber quais são as oportunidades de evangelização que a gente tem. Pode passar. E nós fizemos a visita para o hospital. Eu não tenho muita foto da estrutura, porque foi o ambiente mais pesado que nós visitamos, mas tem algumas fotos aqui, eu vou tentar explicando para os irmãos. Pode passar. Nós visitamos o hospital, maternidade e um centro de combate à desnutrição de uma igreja católica. O hospital, irmãos, ele é pago. Teoricamente, não existe um hospital público. Mas só para os irmãos terem uma noção, as puérperas, então as mulheres que estão no trabalho, estão pós-parto, elas se recuperam no chão. Então, você tem um pano estendido, elas ficam deitadas no chão, se recuperando. Ou, às vezes, as grávidas ficam também deitadas, esperando a hora do parto. É bem complicado, eles quase não têm estrutura. E a maioria delas, quando falece, a própria família vem retirar o corpo, enterra em casa. É bem complicado. Pode passar. Aí é o centro de desnutrição, de combate à desnutrição, então é praticamente um pátio. Essa igreja católica, eles vão até as tabancas, fazem a pesagem das crianças, verificam as que estão fora do peso, trazem e dão alimentação para essas crianças até elas ganharem o peso devido e poderem voltar para casa. Pode passar. Aí é uma pequenininha que estava um tempinho já internada e recebendo já um pouquinho aí da alimentação. Pode passar. E aí um pouquinho agora da igreja perseguida. Pode passar. Como lá é uma região muçulmana, quando você vira cristão, você perde o seu emprego. Por quê? Todos os donos de comércio, eles são muçulmanos. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você não é mais contratado. E a sua família também, se ela não se converte, ela acaba te abandonando. Lá, graças a Deus, não existe uma perseguição armada contra a igreja, mas existe essa perseguição econômica, política. Então, a igreja acaba mantendo os próprios fiéis.
e a igreja já não tem recursos. Então, o pastor, o pastor Adulai, que eu mostrei agora no vídeo para os irmãos, ele se converteu através de um sonho. Ele era muçulmano e ele sonhou com um homem de vestes brancas chamando ele. E a partir daquele momento ele falou, é Cristo. E ele existe, ele se converteu e ele foi sendo discipulado, ele se tornou pastor. E esse ano ele perdeu um filho de 21 anos, teve um infarto, se eu não me engano. Ele estava um pouquinho mais baqueado quando a gente foi visitar ele, mas é uma bênção. Ele também, irmãos, o que ele pode fazer pelos fiéis, ele faz, mas a gente sabe que as pessoas elas não conseguem se manter, não existe como. Então, já um pedido aqui meu, os irmãos que puderem contribuir, podem me procurar no final do culto, R$10, R$30, R$50, tudo faz a diferença para eles. Pode passar. Essa é a igreja, por fora eles têm um jardim muito lindo e por dentro é dessa forma. O pastor, ele manteve a igreja por dentro num tom verde, que é o tom, teoricamente, dos templos muçulmanos. Por quê? Ele quer que as pessoas que estão adentrando agora, que estão saindo dessa religião e vindo para o cristianismo, não sintam um baque, não sintam tanta diferença. Então, eles sentam no chão na hora do culto, é um culto mais silencioso, não tem tanto louvor, para fazer justamente essa integração, essa migração, e que as pessoas não sintam tanto esse impacto. Foi uma estratégia que o Senhor deu para ele e tem surtido muitos efeitos a partir disso. Pode passar. Pode passar? Aí. E agora, pode passar também, já, irmão, já pode deixar no outro? Isso, agora o Quebur, só para os irmãos ouvirem um pouquinho. O áudio no céu tão alto, mas tudo bem. O que é o Quebur? O Quebur é a forma de evangelização dos muçulmanos. Então, como a gente faz? Esse chip que está na minha mão, ele é um cartão de memória e ele tem a palavra de Deus em todos os dialetos de todas as tribos. Então, você tem na Fula, tem no Mandinka. E como a gente fazia? A gente andava até cada casa, como evangelização, que a gente faz aqui no Brasil mesmo. Então, a gente visitava cada casa e, em crioulo, a gente perguntava se eles aceitariam um presente. A gente falava que era a palavra de Deus, que tinha história de profetas. E eles adoram presente. Irmãos, você fala que é presente, eles estão aceitando. E aí, eles aceitavam. A gente colocava no celular deles, a maioria tem esses celulares tipo BlackBerry, que eles carregam também a luz solar. E a gente colocava, para as mulheres, a gente colocava em João 4, que é a história da mulher samaritana. E para os homens, a gente colocava em Mateus 1, que era a genealogia de Jesus. Quando eles escutavam no dialeto deles, eles saltavam assim de alegria. Porque para eles era uma coisa muito importante. Alguma coisa foi feita no meu dialeto. Eles se sentiam muito importante das pessoas terem dado essa atenção. E aí, a partir do momento que eles começavam a escutar, eles ficavam até o final. A gente ficava lá esperando eles terminarem. E aí a gente perguntava se podia fazer uma oração ou coisas do tipo. A partir do momento que você tem uma abertura, o que era feito? Os grupos de audição. Então, a gente começava com a distribuição bíblica e eles têm todo um mapeamento de todas as casas que foram entregues, justamente porque eles estão trabalhando contra esse plano de 3 anos dos muçulmanos. Então, eles têm todo o mapeamento das regiões que já foram entregues. E cada região dessas, eles abrem grupo de audição. Os grupos de audição são o quê? Eles sentam com as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus e, sem perceberem, elas vão sendo discipuladas. Então, eles perguntam, o que você entendeu disso? E, a partir dos grupos de audição, as pessoas elas vão se convertendo a Jesus, elas vão confessando Jesus como Cristo Salvador. E disso nasce as igrejas simples. Então, é dessa forma que eles vão evangelizando os muçulmanos. É completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente não pode chegar perguntando já se a pessoa aceita Cristo, quem é Cristo para a pessoa. É de uma maneira muito mais... eu não diria menos invasiva, porque eu não acho que a palavra de Deus seja invasiva, mas é muito mais tranquila, menos perceptível para eles. Pode passar. Opa, volta um pouquinho. Aí.
E esse é uma das nossas últimas fotos com a tabanca. Existem muitas crianças, muitas crianças, e eles são muito receptivos. Assim que a gente chegou no país, a gente precisou aprender um pouquinho do crioulo. Por quê? Se você passa em frente de um guineense e você não cumprimenta ele, ele se sente completamente ofendido. E a gente não pode causar uma ofensa nessa região. Então, a gente precisava aprender o que a gente chama de mantenha, que é essa comunicação inicial. E quanto mais você perguntava para eles, mais eles ficavam felizes em responder. E a gente perguntava, como é que está a sua família? Como você amanheceu? E eles respondiam, irmão, toda fala deles, eles terminavam, está tudo certo, Deus, obrigada, que é como se fosse um graças a Deus. E lá eles não têm saneamento, eles não têm eletricidade, eles mal comem, mas mesmo assim eles agradeciam a Deus por tudo. É uma cultura fascinante, fascinante. A maioria das pessoas me perguntou como é que foi a viagem, e apesar de ver muita miséria, muita desigualdade, de forma alguma eu voltei triste, porque é um povo muito feliz, e é um povo que, quanto mais você tem acesso à misericórdia, mais você, se sente realmente abraçado pelo Senhor, e você derrama misericórdia também. Então, são pessoas que acabam te instigando a ser mais humilde, a amar mais o Senhor, a ser mais grato. E agora é a hora do vídeo. Vou contar com o Ivan e com a equipe dele de milhões aí. A realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dano que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento. Enquanto Paulo está, aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Era só para vocês sentirem um gostinho do que foi essa missão. Foi bem pouquinho, eu não sabia se ia funcionar, então eu fiz um vídeo bem curtinho. Mas eu sei que foi um presente do Senhor para a minha vida, uma oração desde os meus 14 anos. Mas o que o Senhor mais ministrou na minha vida é o ir e o como eu voltei e o que eu vou fazer depois de tudo que eu vivi. Porque eu falei isso uma vez na última igreja que a gente visitou, foi no Rio Cotia. Talvez você nunca vá numa viagem missionária. E não tem problema. Mas você é missionário. Existe uma frase que diz, ou todo cristão é um missionário, ou ele é uma farsa. Isso é verdade. Você não precisa fazer uma viagem missionária para ser um missionário. Deus, ele dá essa oportunidade, e eu oro para que todos tenham. Mas não é isso que vai te fazer um missionário. A palavra de Deus, ela diz, ide e pregai o Evangelho. E o ide, ele não está restrito só para quem vai fazer a viagem, não. O ide é no seu dia a dia. O ide é no seu serviço. O ide é na sua comunidade. O ide é nas pessoas que você tem acesso. É muito bom quando a gente tem esse contato com outras culturas. Realmente quebranta muita gente. E eu particularmente me constrangida de como essas pessoas são receptivas, elas são amorosas, e aos nossos olhos elas não têm nada, mas elas têm tudo dentro delas.
E a gente volta quebrantado e falando, olha, a gente precisa pregar mais o amor de Deus. E a minha preocupação para essa população não é que eles tenham saneamento, não é que eles tenham luz elétrica, eles tenham eletricidade, não é que eles tenham uma cama, eles não têm cama, não é nada disso. Não é nem que eles tenham um conforto terreno, mas que eles tenham acesso à palavra de Deus. Porque eles vivem embaixo de uma religião que oprime. Eles vivem debaixo de uma religião que, irmãos, é completamente fora da palavra do Senhor. É uma religião agressiva. Essas crianças são agredidas, essas mulheres são agredidas. Essas pessoas estão sobre um jugo e elas precisam ser libertas disso. E enquanto a gente está aqui confortavelmente vindo para a igreja e voltando para as nossas casas, os muçulmanos eles estão trabalhando 10 vezes mais para converter toda a população. E eles estão conseguindo. E nós estamos na nossa comodidade do Evangelho. Nós estamos aqui em comunidade, é muito bom, eu ouvi o grupo de louvor, eu ouvi uma ministração, eu volto para minha casa, eu posso trabalhar, e pouco a pouco o nosso país também vai ser tomado. E que Deus não permita que nós cheguemos ao mesmo ponto que Guiné-Bissau, mas existem países do lado dele que não é permitido que eu entre, que você entre. Guiné-Bissau é 89% muçulmana, a gente só conseguiu entrar porque nós tínhamos uma liberação. É um país que Deus ainda permitiu que a gente conseguisse entrar, mas quantos países que a gente já não consegue mais acesso? E por isso que é tão importante nós orarmos por esses missionários que realmente deixaram tudo e foram pregar esse evangelho. É por isso que é tão importante a minha contribuição e a sua contribuição. Muitas das vezes a gente gasta um valor com o nosso conforto, a gente gasta um valor com a nossa preferência, a gente chega no final do mês e fala, eu mereço comprar isso, eu trabalhei tanto. Mas o porquê que a gente está nessa terra? Não foi para você merecer alguma coisa. Você não está aqui porque você merece alguma coisa. Nós estamos aqui com um propósito que é pregar o Evangelho. Eu quero trazer uma reflexão muito rápida com os irmãos do livro de Lucas, que nós lemos aqui no capítulo 5. Jesus, ele está passando ali na beira da praia, ele está ministrando, e ele encontra esses 2 barcos. E ele entra no barco de Pedro. E Jesus ministra para aquelas pessoas ao longe da praia. E ele começa a ministrar para essas pessoas, e daqui a pouco ele fala para Pedro, olha, joga a rede ao mar. Pedro fala, olha, tá bom. Eu tentei a noite toda, mas é pela sua palavra que eu vou, então tá bom. E ele lança. E quando ele lança, você conhece a história melhor do que eu. O barco quase vai a pique, ele precisa de ajuda das outras pessoas para conseguir tirar aquela rede. E o que acontece depois disso? É o que mais me chama a atenção nessa passagem. Sabe por quê? Porque Pedro, Tiago, João, todos eles tiveram acesso, todos eles contemplaram o milagre do Senhor. Mas quando Jesus pega e fala, olha, vem e me segue, eles não quiseram milagre, eles quiseram Cristo. E isso é o que pega muitas das vezes em mim e em você. Porque a gente vem na igreja e a gente vem num culto de campanha e a gente vem com um propósito para o Senhor. Senhor, eu quero a minha casa. Senhor, eu quero o meu carro. Jesus restaurou meu filho. Jesus. E aí a gente recebe o milagre. No momento de largar até mesmo o milagre e seguir a Cristo, a gente não quer. Porque a gente ama mais o milagre do que a Cristo. A gente ama mais a bênção do que a Cristo. E o que Cristo pede para mim e para você é que nós tenhamos o coração de Abraão. É um coração que não é questionador. Abraão também, ele amou mais a Deus do que a promessa. Ele amou mais a Deus do que o seu filho. E quando Deus pediu para ele o seu filho, ele não negou. Ele não olhou e falou assim, mas Jesus, eu orei tanto tempo. Mas Jesus, foi o Senhor que me deu, o Senhor está pedindo de volta? Ele não questionou, você não encontra essa passagem na Bíblia. E o que Cristo pede de mim e de você é que você realmente dê toda a sua vida para Ele. Porque a gente vem aqui na igreja e a gente canta hinos lindos e são hinos verdadeiros e nós temos que continuar cantando. Mas nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós declaramos ao Senhor. Porque em muitos louvores a gente fala, eu sou teu, eis-me aqui, pode me usar. E quando o Senhor pede para a gente ceder alguma coisa, a gente não cede. E eu não estou falando aqui, irmãos,
de coisas, eu não estou falando aqui nem de pecado que, obviamente, o pecado a gente já deveria ter largado. Eu estou falando aqui até mesmo de coisas que são virtudes. Sabe por quê? Porque às vezes como cristão nós temos ambições. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Mas e se de repente o Senhor olhar para mim e falar, Kézia, não é esse plano que eu tenho para você? E se de repente o Senhor olhar para mim e falar, eu quero que você seja missionária no Senegal e talvez você morra lá por amor ao Evangelho, será que eu vou querer largar todos os meus planos para viver o do Senhor? E são planos virtuosos, e são planos bons, não são planos pecaminosos, mas e se o Senhor pedir que eu ceda os planos virtuosos também? Quão disposto está o meu coração para ceder para Cristo? Quão disposto está o seu coração para ceder um emprego? Para ceder talvez um conforto da sua família? Mas você pode olhar, mas Senhor, esse dinheiro vai fazer falta no final do mês. Mas o Senhor está te pedindo algo. E quando o Senhor Ele pede que nós demos a nossa vida para Ele, é uma vida por completo, não é metade. O Senhor Ele não quer 10% da sua vida. O Senhor Ele não quer 30%, Ele não quer 99%, Ele quer 100%. Mas às vezes a gente se prende em coisas que são boas. Eu não estou falando que nós não devamos desejar essas coisas. Mas é que a gente precisa realmente analisar quão disposto está o nosso coração a servir a Cristo. Na EBD, o Herbert deu uma aula e ele falou de uns... Ele era pastor, Herbert? Aquele irmão era pastor. Que ficou muito tempo dentro de um buraco, sem ver a luz do sol, na mesma posição. Quando ele saiu de lá, ele já não conseguia andar. E mesmo assim, ele louvava o Senhor. E eu voltei para casa e refletindo muito naquilo. E falei, Senhor, será que eu teria coragem? E eu me senti muito constrangida. Porque a gente volta de uma viagem missionária e todo mundo vem e fala, nossa, que lindo o seu trabalho, que Deus te abençoe muito, você é uma missionária. No meu coração eu fico, Jesus, eu sou uma farsa. Aquele homem era um missionário. Aquele homem realmente vivia de forma integral o seu evangelho, a sua palavra, porque ele largou família, ele largou tudo, até a saúde dele. Ele abdicou pelo teu nome, e no final ele não reclamou, ele não questionou, ele te louvou. E isso é o verdadeiro evangelho. Hoje você pode sair daqui, ir para um shopping, comprar, mas isso ainda assim é uma vida vazia. Uma vida com propósito é uma vida que entende que ela é voltada para o Senhor. Uma vida com propósito, né? Eu olhar e falar assim, ai, para que eu fui chamada? Eu acho que eu fui chamada para ser pastor. Enquanto você coloca o seu propósito em um lugar, você não entende a sua jornada. E essa palavra aqui, irmãos, não é para te comover, porque a comoção ela pode passar. É para ela te mover quanto cristão. É para você olhar hoje para o céu e falar, Senhor, me perdoa, porque meu coração não estava voltado para o Senhor. Se o Senhor me pedisse isso agora, eu não largaria. Se o Senhor me pedisse isso agora, eu não deixaria. Se o Senhor pedisse para eu largar meu sonho de fazer uma faculdade, meu sonho de casar, meu sonho de ter filhos, eu não deixaria. Porque meu coração está preso em coisas. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração que é 100% voltado para Ele. E eu não vou prolongar mais, irmãos, porque já passou um pouquinho do horário, a gente tem que ser prudente, mas eu queria fazer uma oração, e eu peço que a igreja se coloque de pé. E eu quero fazer uma oração por você, por mim, por nós quanto igreja. Nós que temos a liberdade nesse país ainda de falar do Evangelho, nós que temos a liberdade de poder vir e voltar para os nossos lares, temos a liberdade de abraçar os nossos parentes. Talvez tenham pessoas aqui que o Senhor tem um chamado específico de ir para outros países. Talvez tenham pessoas aqui que o Senhor chamou para servir ministerialmente dentro da igreja, mas que independente do local que você vai servir, que seja 100%, que seja de coração, porque você pode servir dentro da igreja e não amar a Cristo.
E aí, se você não ama Ele, você não está disposto a ceder muitos confortos. E de nada vale. Então, que nós sejamos cristãos reais, verdadeiros, bíblicos, e que a nossa fé seja inabalável, que nossas obras sejam vistas, mas vistas para glorificar o nome do Senhor. E eu quero orar por você, eu peço que você curve a sua cabeça agora, coloque a mão no seu coração, e eu peço que você medite agora. Peça para o Espírito Santo te revelar qual área da sua vida você está preso. Qual área da sua vida que agora, se o Senhor te pedisse, você não conseguiria deixar. Pode ser uma área virtuosa, pode ser uma área boa, pode ser uma área bíblica. Mesmo assim, se o Senhor te pedir, nós devemos entregar. Deus, Pai, eu peço, Senhor, como um dia o Senhor ministrou no meu coração, e a Tua palavra me constrangeu, e a Tua palavra me encontrou de verdade, Senhor. Eu peço que o Senhor visite agora o coração dos meus irmãos, Jesus. Pai, se há algo em nós que ainda está tão enraizado, a ponto de nós não cedermos a Ti, Jesus, eu peço que o Senhor nos desprenda disso agora. Espírito Santo de Deus, onde eu não posso tocar, os locais que eu não posso chegar, o que eu não posso ver, você pode. Eu peço agora que você encontre esse coração, Espírito Santo. Senhor, se há alguma coisa que prende essa pessoa de viver de forma integral o Teu Evangelho, Jesus, quebre isso agora, que o nosso coração esteja voltado 100% para o Senhor. Jesus, que o nosso coração esteja quebrantado na Tua presença, ao falarmos da Tua palavra, que seja com verdade, que seja com convicção, que seja um evangelho vivido e dito, Pai, de acordo com a Tua palavra, Jesus, que não haja em nós hipocrisia, que não haja em nós falsidade, que não haja em nós mentira, Jesus, visita agora a Tua igreja, que nós sejamos uma igreja voltada realmente para pregar o Teu Evangelho, que nós sejamos uma igreja, Jesus, que vai e é a diferença, que é a luz do mundo, Jesus, seja no serviço, seja na faculdade, na família, até mesmo dentro do Teu templo, que nós não venhamos nos corromper com paixões carnais, com coisas desse mundo, que nós não venhamos a juntar tesouros na terra, Pai, mas que o nosso coração esteja no Senhor, e que o Senhor seja o nosso tesouro, e que o Senhor seja o nosso bem mais precioso, Jesus. Esse é o meu pedido, Jesus, para a minha vida, e esse é o meu pedido para a vida da Tua igreja, Senhor. E eu agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de ministrar do Teu Evangelho, e da mesma forma como eu fui tocada, que o Senhor possa tocar essa igreja, Jesus. Amém.